Gente, eu trabalho tanto com mulheres empoderadas, mulheres que saíram ali daquele básico ali do sofrimento e que vão, e que vencem, e que constroem, e que fazem coisas maravilhosas. E eu hoje vou conversar com uma delas, ao lado de quem eu caminhei durante muitos anos, uma pessoa solar, né? Essa pessoa é a Fabiana Schleumer, professora da Unifesp. Vem ouvi-la, ela é contagiante, ela é dessas mulheres guerreiras que nos inspiram todos os dias. Venha conversar com ela. E não esqueça, se inscreva no canal, dê seu like e comente, que é a coisa mais importante. Estou aguardando. Fabiana Schleumer, com esse nome chiquérrimo. Eu me lembro a primeira chamada que eu fiz na USP, na classe, Fabiana Schleumer. Achei que apareceu uma alemã, uma sueca, vejo uma negra linda, empoderada, escrito na testa, eu vim para ficar, eu vim para arrasar. E foi assim, né, Fabi, que a gente começou essa nossa caminhada junta, essa história linda que é a sua, essa ascensão maravilhosa que você fez por você mesma, enfrentando, né, momentos muito difíceis que a gente sabe, Fabi, nós vamos falar disso, como tinha poucos alunos negros na USP, só o nosso queridíssimo, eu amava ele, Wilson Barbosa, nem sei onde é que anda o Wilson, era o único professor negro do departamento de História. Mas, Fabi, vamos começar do começo. O que te levou para a história? Como é que você pintou lá? Como é que foi isso? Uma professora, um curso, uma viagem? O que aconteceu para você resolver ser historiadora? Mary, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de poder partilhar um pouco da minha trajetória, das minhas experiências e dos trabalhos que eu tenho feito nos últimos anos. Eu me encontrei com a história na escola. Então, desde a quinta série, quando eu comecei a ter as primeiras aulas, a matéria de história me chamou a atenção. Porque através dela eu tinha a oportunidade de viajar. Era viajar no tempo, estando fixa em um local. Era saber como outros povos viviam, como eles se organizavam, quais eram seus valores, suas culturas, e tudo isso me encantou. A história me apresentava um outro mundo, um mundo ao qual eu não tinha acesso, né, ao qual eu não poderia estar conhecendo, fosse do passado ou um presente um pouco mais remoto. Fui aluna de escola pública, eu tive a oportunidade de estudar em excelentes escolas públicas e tive excelentes professores de história. Isso também foi um marco, porque eu estava, que era a década de 80, ainda predominava nos livros didáticos um discurso de uma história tradicional. Eu me lembro que no meu livro de história eu vi a Princesa Isabel, José Bonifácio, os homens da elite, uma história pensada em arquivo, numa documentação escrita, mas, ao mesmo tempo, já estava chegando um material que trazia ideias marxistas, que trabalhava com ideias de grupo, de operários, de mulheres, e eu consegui passar, vivenciar esse processo. Os professores os quais eu encontrei na minha formação também eles foram perfeitos nesse sentido, de oferecer um ensino de história crítico, participativo, que incentivava a leitura. Eu cursei um ensino fundamental numa escola pequena, próxima à minha casa, mas na época, no ensino médio, colegial, eu fiz uma escola central. Uma das melhores escolas de Carapicuíba era escola pública, mas era escola que estudava o filho do prefeito, os filhos de vários vereadores, de um grupo que estava ali em volta. E eu tive professores que, naquela época, nos davam livros paradidáticos, nós líamos esses livros, fazíamos debate, trocávamos experiências. Né? No ensino médio, eu tive aula com o professor Edson, um professor negro, né, de história. Naquela época também, a quantidade de professores negros no ensino fundamental e médio também não era exorbitante, e o Edson vinha com toda a sua postura. Foi ele que conversou conosco pela primeira vez sobre racismo, sobre preconceito, que indicava aqueles livrinhos pequenos, né, da coleção da história. Brasiliense, brasiliense. E brasiliense, para discutirmos na sala de aula. Foi aí o meu primeiro contato com o tema.
Depois tivemos o professor Toninho, formado pela USP também, com aulas muito irreverentes. Então, eu construí durante o ensino fundamental, o ensino médio, um apreço pela disciplina de história. Era a que eu mais gostava, aonde eu poderia falar, participar, compreender o mundo, né, ter uma visão, uma postura um pouco mais definida. Mas tinha uma questão: eu não queria ser professora. Porque imagine o seguinte, eu era uma criança, uma adolescente negra da periferia, e qual era naquela época as possibilidades de lazer? Era a televisão. Era em frente à TV que nós ficávamos a maior parte do tempo. E quem estava na TV? Estava a Glória Maria, que nos deixou há pouco tempo. Então eu passei toda a minha adolescência olhando a Glória na TV, fazendo as suas reportagens, e eu queria ser jornalista também. Então, eu terminei o ensino médio com essa ideia, com o desejo de ser jornalista. E quando que eu comecei a amadurecer um pouco essa questão? Quando eu fui para o curso pré-vestibular. Apesar de todas as dificuldades financeiras, né, eu venho de uma família que valoriza muito a educação. Eu fui criada por uma avó negra, analfabeta, portadora de deficiência física. Minha mãe frequentou a escola somente até a quarta série, mas elas se esforçaram para que eu pudesse me dedicar aos estudos. Então, eu fiz o meu ensino médio pela manhã, nessa escola central. À tarde, eu fiz um curso pré-vestibular, né? Na minha época, só tinha 3 opções. Era o ângulo, o universitário e o objetivo. Eu estudei no universitário, fazia curso de inglês aos finais de semana. E o que tinha no curso pré-vestibular? Havia uma psicóloga e um trabalho de orientação vocacional. E aí eram discussões em grupos, encontros, testes, e foi nesse processo, né, que eu fui me distanciando da ideia do jornalismo e começando a pensar em história como profissão, como caminho, como algo que eu gostaria de estudar mais e de estar me aprofundando. Então, nesse contexto, a história, já quando eu já estou no pré-vestibular, participando desses encontros, ela aparece para mim aí no último ano do ensino médio como uma possibilidade de trabalho profissional e de carreira. E junto com a história vem o direito. E aí eu fiquei em dúvida entre história e direito, qual seria o caminho a seguir, e, por fim, eu acabei prestando mais de um vestibular. Na universidade pública, eu concorri em história e na universidade particular, em direito. Eu consegui êxito nos 2 exames. Então, eu passei em direito, uma boa universidade particular, com tradição, próximo à minha casa, mas também ingressei em história na universidade pública. E eu acho que eu tomei a decisão correta, porque eu pensei o seguinte: não, vamos para a universidade pública, vamos tentar aprofundar o conhecimento de história, e se eu não gostar, se eu achar que não é o caminho, que não é a profissão, eu posso voltar e seguir o caminho do direito. Mas deu certo. Então, eu fui para fazer a graduação, fiz bem mais a graduação e estou até hoje aqui, né, trabalhando com história. O jornalismo, de uma certa forma, ficou para trás, não muito, né, porque hoje eu tenho uma coluna no jornal Kwanza, que é um jornal que trata e fala sobre Angola. Ele é dirigido por um jornalista angolano, com sede no Canadá, e eu brinco com o Eurico, eu disse o seguinte, né, a oportunidade de estar aqui com vocês me faz lembrar a juventude, todos os anos em que eu quis ser jornalista, não fui, mas posso agora conviver, posso escrever e colocar as minhas ideias como historiadora, né, e também dialogando com o público em geral através do jornal. Agora, Fabiana, o que é absolutamente maravilhoso, quer dizer, você está resumindo com um sorriso nos lábios, né? Mas a gente sabe que é tudo tão difícil, estudar, gravar. Bom, tudo bem, eu estava até lembrando há pouco também, numa entrevista com o André Figueiredo Rodrigues, que vocês pegaram a USP naquele momento em que a história estava bombando, né? Então tinha muita coisa para ler, tinha muito trabalho para fazer, muita coisa para compreender. E você, eu me lembro, Fabiana, como se fosse hoje, desde sempre ali, insistindo, fazendo. Quer dizer, estava claro que você tinha feito uma opção e que você ia levá-la até o fim, né? Seu mestrado, me lembro inclusive que nós escolhemos uma banca, tinha uma professora que é uma grande historiadora que não foi exatamente acolhedora, eu me lembro que eu fiquei extremamente enraivecida, quer dizer, todo esse caminhar, que foi um caminhar, Fabi, e eu quero que a gente fale um pouquinho disso, porque eu me lembro quão poucos jovens
negros cursaram história naqueles anos em que eu estive lá na USP. Eu acho que eu fiquei até 2001 ou 2002, já nem me lembro mais. Mas me lembro que tinham muito poucos jovens negros e daqueles que eu conheci, Fabi, você foi a única que explodiu, né? Uma beleza, uma supernova, né? Fez um doutorado lindo, fez um mestrado lindo. Durante a sua profissão também é importante que se diga contatos com professores no estrangeiro, né? Me lembro que você trouxe para o Brasil um professor inglês, né, para fazer também pesquisa sobre escravidão, e você então se centrou nisso. Mas eu pergunto a você, porque hoje, graças a Deus, nós temos vários jovens negros que estão se formando em ciências humanas. Conta um pouquinho do seu percurso. Teve muito preconceito, teve muito problema? Como é que você se sentia? Você foi bem acolhida entre os colegas? Como é que você viveu tudo isso? Entre os professores, acredito que sim, que você tenha tido muito apoio. Mas como é que foi ali a vivência na USP nesses eletrizantes anos 90? Foi uma experiência muito boa, Mary. Uma coisa é fato, né? A USP da década de 90 era uma universidade branca. Quando nós víamos alunos negros, né, andando pelo campus, a maioria desses alunos eles eram africanos e vieram para o Brasil, que tinham vindo para cá para poder estudar, para poder se aperfeiçoar. Agora, negros e negras brasileiras estudando na USP na década de 90 era raríssimo. Eu lembro que para estudar na biblioteca, dificilmente eu ficava na biblioteca da história. Eu ia estudar educação, nas sociais, porque toda vez que eu sentava para estudar, vinha algum estudante branco e achava que eu trabalhava na biblioteca. Aí ele queria que eu o atendesse, que eu mostrasse onde é que estavam os livros. Aí no início eu não percebi. Eu falava assim, ó, é na outra fileira, olha no fundo. Aí depois o rapaz falou assim para mim, mas você não vai levantar daí para me atender? Foi aí que eu percebi que ele achou que eu era uma funcionária. Aí eu falei, não, eu estou estudando, né? Como você se dirige às mesas que as meninas te ajudam. Aí ele pediu desculpas, né? E foram várias situações como essa. E eu, outros colegas negros, era difícil sentar para estudar. É aquela imagem que o negro, quando chega à universidade, ele está ali para trabalhar, para servir. Como que ele vai estar em plena tarde sentado fazendo leituras e anotações. Uma menina negra, uma mulher negra. Então, você percebe a questão do espaço, do lugar social. E vários colegas me contaram isso. Vamos estudar em outros lugares, porque aqui a gente não consegue. Os alunos brancos não nos deixam, porque eles acham que nós estamos aqui para atendê-los, né? E isso aconteceu várias vezes, né? No próprio hospital universitário também. Quando nós falávamos que eram estudantes, eles questionavam, nós tínhamos que apresentar a carteirinha, se íamos fazer alguma consulta, enquanto os alunos brancos eles não passavam por essa situação. Mas tem algo que é interessante, né? Na minha época, apesar de nós éramos um grupo pequeno de alunos negros, mulatos, pardos, mestiços, nós conseguimos construir redes, né? Redes que baseadas em laços afetivos, de amizade e também laços políticos. Algumas pessoas eu tenho contato até hoje, né? Algumas colegas realmente elas fizeram somente a graduação, atuam como professoras no ensino fundamental, no ensino médio, outras partiram para outras profissões, mas nós conseguimos nos alinhar, né? Então eu tinha um grupo de amigos, eu tinha os meus colegas com quem eu ia na lanchonete, eu fazia os meus trabalhos, eu pude estudar, mas eles eram brancos pobres, eles eram pardos, mulatos, negros, enfim, eles eram os outros, assim como eu, que estavam ocupando aquele determinado espaço, passando pela situação. Politicamente, eu peguei a época de ouro também do Núcleo de Consciência Negra na USP, que fazia reuniões com alunos de graduação, pós-graduação, servidores, organizava atividades, interagia com a reitoria. Teve uma época que fizeram uma campanha porque eles queriam que a USP tivesse um reitor negro. Imagine, plena década de 90, um reitor negro, mas eles colocavam essa questão, eles trouxeram essa discussão. Então, eu vejo com muito carinho e de forma muito positiva a trajetória que eu fiz na USP, porque foi ela que me instrumentalizou. Hoje eu percebo que eu tive uma formação
privilegiada, né? Eu pude fazer graduação, mestrado, doutorado na USP, eu fui bolsista. Então, o fato de ter uma bolsa de iniciação científica, um tema de pesquisa, isso permitiu que eu fizesse palestras em vários lugares, em igrejas, em grupos de movimento negro, em escola, porque eu tinha uma pesquisa, eu tinha uma orientadora, eu tinha uma bolsa. Isso me deu legitimidade e permitiu que eu tivesse o que falar. Então, o que eu aprendi, né, o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, ele foi muito maior do que o preconceito, a discriminação e as situações constrangedoras que eu vivi. Então, valeu a pena, valeu muito a pena. Foi muito pouco diante de tudo que eu aprendi, né, de tudo que a universidade me ofertou, dos cursos de extensão, dos cursos de língua estrangeira, a oportunidade de trabalhar em arquivos como o do IEB, no Museu de Arqueologia, de ter trabalhado também como pesquisadora de aperfeiçoamento no Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero na USP. Foi tudo muito grande, foi tudo muito grandioso e foi maior que o preconceito, a discriminação e o racismo. Valeu a pena e eu trago aí um sentimento muito positivo, de muito amor, de muito carinho pela universidade e por todos aqueles com os quais eu convivi, né, com os meus professores. Então, hoje eu vejo, eu fui sua aluna, fui sua orientanda, eu fui aluna da Laura, do Nicolau, do Marco Silva, e desde a graduação. Essa é uma formação esmerada que supera todo e qualquer tipo de discriminação. Valeu a pena. Que mensagem linda, Fabi. Eu espero que muitos alunos tenham se inspirado nessa sua mensagem, olhando de forma realmente positiva, mesmo as experiências negativas, mesmo aquelas que, né, a memória depois se encarrega de deixar numa gavetinha. Eu digo a você, eu acho que foram momentos maravilhosos para nós também. Quer dizer, eu tive alunos como você, espetaculares e que tinham essa garra, né, essa vontade de história, essa fome de história. Eu não sei se é o Jacques Le Goff que fala aquela fome do ogre, né? Da carne da história. E você vê também trabalhos, eu acho, muito importantes sobre São Paulo, que na época eram uma novidade, quer dizer, você entrou também com temas extraordinariamente novos, Fabi, e eu acho que foi também um momento em que, bom, eu estava lá quando em 88 nós festejamos, enfim, comemoramos, repensamos, começamos a discutir a abolição, 1988. E eu acho que 1988 abriu, sobretudo dentro das faculdades de História, essa preocupação de criar linhas sobre, na época era escravidão no plural, até quando o meu bom amigo jornalista agora lançou aquele livro sobre escravidão, eu falei, ai, mas que coisa mais datada, hoje são escravidões com S, mas enfim, nascia ali uma preocupação com o lado B da história, você mesmo disse, quer dizer, com a questão dos outros grupos, mesmo naquele universo dos pequenos manuais pedagógicos, a questão da escravidão já estava sendo olhada de uma outra maneira. E hoje nós temos, eu acho que em todos, não tenho certeza, todos os departamentos de história, nós temos essas linhas de escravidões muito acentuadas. E nós temos recebido, nos últimos anos, uma discussão importantíssima sobre a questão do racismo, sobre a questão do racismo, como diz o Achille Mbembe, uma questão transcultural, não é nem estrutural, é transcultural, todas as culturas, todos os tempos. Mas quando a gente se debruça, eu não sou absolutamente uma especialista, você é, né, uma especialista, mas quando a gente se debruça sobre aqueles autores, digamos assim, mais conhecidos, o próprio Mbembe, a Chimamanda Adichie, o Mamadou Diouf, a Patricia Collins, o que a gente vê é que há uma preocupação hoje em falar de convergências, em falar de trocas, né? Outro dia, conversando com Flávio Gomes, ele falou, Mary, sincretismos, trocas culturais, quer dizer, voltar a essa questão, não da mestiçagem biológica, mas dos encontros, os encontros que se fazem através da cultura. E você está aí no cerne dessas questões, você pertence a vários grupos, você é uma professora atuante, militante politicamente. Eu te pergunto, você acha que haverá um momento em que nós vamos sair desse debate
que nasce em 88, nós já estamos em 2022, para tratar da questão das convergências, inspirada justamente, né, nesses grandes pensadores, né, nos pensadores da criolidade, nos pensadores da negritude. Mas o que é isso se não encontros, né? Você acha que isso é possível? Estamos caminhando para isso? Você está orientando nesse sentido? Como vai essa questão na universidade? Mary, eu acho que é uma discussão fundamental. É não só pensar a questão das mestiçagens, mas também pensar a questão da branquitude, que estamos tendo trabalhos interessantes nessa linha, da negritude, e também rediscutir o conceito de racismo. Eu fico muito preocupada, né, quando eu vejo alguns alunos, porque como professora de História da África, eu estou na Unifesp há 13 anos, então nós recebemos os alunos pelo vestibular, e a disciplina de História da África, ela é obrigatória, mas houve uma época em que nós recebemos muitos também professores do ensino fundamental, do ensino médio, que tinham oportunidade de partilhar o mesmo espaço que os nossos estudantes. E aí nós percebemos uma visão de África, de continente, ainda cristalizada. É a ideia de uma África negra, uma África pura, que precisa ser quebrada. Isso me lembra o discurso de Hitler, a questão da raça branca pura. Então, nós somos biologicamente mestiços, culturalmente mestiços, enfim, nós vivemos um processo de troca. É entender o mundo, né, como algo que é dinâmico, as pessoas em deslocamentos, em transformações, em trocas culturais. Às vezes elas passam por aspectos negativos de dominação, de exploração e outras não. Mas é necessário que esse debate venha para que a gente possa compreender essa questão fora de um estereótipo, fora de uma caixa, sem essa visão limítrofe, mas pensando numa interação maior. Então, acho que é válido o debate que ocorre, né, nos Estados Unidos, onde se discute essas questões, no Brasil também. No momento, nós estamos num momento político bastante delicado, né? E tem uma outra questão que me chama a atenção. O quanto uma discussão sobre mestiçagem, ela também traz um lado político. E aí eu gostaria de invocar também a lei 10.639, que esse ano está completando 20 anos. Eu acho que a lei ela trouxe, né, para o cenário brasileiro a obrigatoriedade de se reconhecer a nossa herança africana, porque a nossa elite ela não queria reconhecer essa herança. Antes de dar aula na Unifesp, eu trabalhei no Sul. Então, eu prestei o concurso numa universidade estadual e fui trabalhar numa cidadezinha pequena, onde a maioria dos habitantes eles são de descendência ucraniana, italiana e polonesa. Os meus alunos, eles eram todos brancos, não havia alunos negros na universidade. E trabalhando com essas questões, vários alunos me contaram a árvore genealógica inteira para me dizer que eles não tinham negros na família, que eles eram puro sangue, pensando uma mestiçagem que teria acontecido ali na cidade dele, deixando de entender um processo maior que vai para além das Américas, que pode ter ocorrido dentro da própria Europa, como ocorreu na África também. Então você percebe o desejo de uma elite de reafirmar a sua branquitude e de negar essa mestiçagem. E isso tem uma conotação política, porque ser branco, ser negro na sociedade brasileira significa poder ocupar determinados espaços com legitimidade, né? A depender da cor da sua pele, você pode ou não estar em determinados lugares, é bem ou mal tratado. Mas eu acho que isso é fundamental, é reconhecer a nossa herança africana, a Lei 10.639, ela traz esse reconhecimento, por isso que ela trouxe todo esse incômodo à sociedade brasileira, é para dizer que somos africanos sim, somos indígenas, somos também europeus, né? Ela traz essa diversidade e mostra o quanto é importante nós pensarmos e discutirmos essas questões. Ai, que bom. Eu também acho, eu acho que há muito o que fazer. Temos muito, eu acho que serão avanços, quer dizer, sair um pouco dessa perspectiva exclusivamente do negro escravo,
né? Nós temos hoje uma pleiade, hoje não, já há alguns anos, uma pleiade de historiadores que vem mostrando a integração, que vem mostrando mobilidade social. Eu acho isso importantíssimo, porque eu acho que isso reforça também a questão do protagonismo negro. Meu Deus, o primeiro e o segundo reinado, eu tenho escrito sobre isso, revelam aí figuras que nós temos, sobre as quais temos que conhecer melhor, erigir estátuas, venerar, reverenciar. Quer dizer, eu acho que são coisas que nós temos que ir para frente, né? E sairmos um pouco daquele enfoque que me parecia assim, muito particularista, que cria-se em 88 e que é preciso ser renovado. Fico contente de te ouvir. Agora, Fabi, eu vejo que você está aí explodindo de atividades e eu acompanho, eu sei, né? Nós vamos falar também do seu livro, você vai falar dele no final, As Áfricas e as Suas Diásporas. Ele está na internet, você vai contar um pouco. Eu li, é fascinante, vai da antiguidade aos nossos dias, questões candentes e ótimos debates, ótimas pesquisas, né? Mas o que me preocupa mais hoje é que nós estamos passando de uma sociedade do gráfico, do livro, da palavra, da escrita, né? Isso que, de alguma maneira, nos irrigou, nos alimentou durante anos. E eu lembro que, inclusive, esses anos em que você estava se formando eram os anos mesmo da explosão da escrita da história. A história entrou na moda, né? E agora está desaparecendo totalmente. A gente viu nesses últimos eventos, nesses últimos 4 anos, como a história contou pouco para as pessoas pensarem, refletirem onde elas estavam indo, que posição elas estavam tomando, aumentando os níveis de violência, aumentando preconceitos de todo lado. E o que mais me entristece é que essa geração, que é a chamada geração dos nativos digitais, a geração Z, nascida entre 95 e 2010, é uma geração que quer TI, eles querem inteligência artificial. E o que nós estamos vendo no mundo todo é uma espécie de apagamento, um declínio lento, sofrido, eu acho, porque a gente está aí lutando contra isso. O próprio Clube da História é um manifesto permanente nesse sentido. Lembrar que a história é importante, né? Eu, ano passado, tive a oportunidade de entrevistar o grande escritor Alfredo Mussa, que tem uma tetralogia sobre a história do Rio de Janeiro, romanceada, e ele que queria ser, que começou sendo matemático e depois migrou, né, para linguística e para história. Ele diz, olha, a história não está aí porque ela tem que nos ensinar nada, a história é tudo. Ele disse, a história é inteligência, a história é civilização, é civilidade. Então você vê mesmo de outras áreas as pessoas que têm uma noção nítida do papel da história. Mas nós, no mundo todo, essa juventude que está vindo aí, está passando essa cultura do escrito para uma cultura da tela, né? Tudo é tela, né? E a gente tem que se bater, inclusive, contra influencer picareta, professor de história picareta, fake news de história o tempo todo. E eu vejo isso com extrema preocupação. Fabi, eu te pergunto isso no dia a dia, no teu dia a dia de professora, como é que você está enfrentando isso? Está mudando o perfil do alunado? O alunado se frustra no final porque eles estão se uberizando, eles não encontram emprego, eles não estão conseguindo se inserir. Como é que você está vivendo? Porque eu acho que essa é uma questão de sociedade sobre a qual nós também, nós historiadores, temos que refletir e nos encorajar, nos dar as mãos, né, para poder ver uma luz no final do túnel. Como é que você está vivendo isso, Fabi? Sim, Mary, acho que é uma questão fundamental. Isso também nos chama a atenção para a importância da universidade pública. O curso de História, na maioria das universidades particulares, ele oferece para os alunos somente a licenciatura. Então, ao final do curso, a opção dele é ir para a sala de aula. E nós sabemos os embates que nós estamos tendo na educação básica, as dificuldades, e tudo isso leva a um distanciamento da história. Então, e a maioria dos cursos de História, eles estão presentes nas faculdades e nas universidades particulares. A universidade pública, e eu gosto muito da universidade pública, eu fico muito feliz, né, de ter tido a minha formação numa universidade como a USP, uma universidade de excelência,
e quanto mais a gente vai aprendendo, conhecendo, a gente reconhece tudo que teve, né? Tudo que pôde usufruir na instituição. E vejo isso também na Unifesp. Nós temos a possibilidade ainda de pensar a pesquisa, né, de ofertar para os alunos matérias optativas, né? Nós podemos pensar disciplinas para inserir alunos, por exemplo, em História de Angola. Então, eu tenho História da África, que é obrigatório, mas eu posso abrir uma eletiva em Angola, e aonde eu incentivo o trabalho com o arquivo, com a pesquisa. Enfim, são as mudanças que ocorrem, mas que também são um convite para que nós possamos também pensar e repensar a nossa prática. Então, agora nós temos aí uma quantidade significativa de arquivos digitais, né? Então, a Torre do Tombo, por exemplo, tem muita coisa digitalizada, né? O Arquivo Ultramarino e várias outras instituições. Eu acho que nós precisamos levar essas fontes digitais para a sala de aula, também para despertar o interesse do aluno, porque o pesquisador ele se forma na graduação. Né? Se eu cheguei hoje à universidade pública, é porque eu comecei na graduação. Comecei na graduação, com iniciação científica. Então, esse momento da graduação, ele é fundamental para que nós possamos ter gerações de pesquisadores de história do futuro. Eu penso que nós também precisamos nos esforçar para lidar melhor com os outros canais. Então, o trabalho que você desenvolve aqui no Clube da História, os cursos que você oferta online, eu acho que é um caminho para que a história ela possa estar presente dialogando com os meios digitais. A presença de nós, historiadores, em veículos de comunicação, como os jornais, também é fundamental. Então, é reelaborar a nossa linguagem, é pensar outros caminhos para que a gente possa lidar com essas mudanças que chegam. Elas são positivas em alguns aspectos, em outros não, mas, enfim, faz parte do processo histórico, faz parte da mudança, e nós precisamos lidar com ela, né, vendo os caminhos e as possibilidades que nós temos. Eu penso muito nisso, procuro incentivar os alunos a trabalharem com as fontes digitais. Eu acho interessante pensarmos em cursos de extensão, ou mesmo o curso, o qual resultou esse book, que foi também um curso 100% online, que é uma forma de manter a história viva, aproveitando o que a tecnologia, todas essas mudanças que nós temos no contexto atual, pode nos trazer de positivo. Tem coisas positivas e negativas, mas ela nos cobra. Eu me sinto cobrada a repensar práticas, posturas, caminhos, didáticas, para que a gente possa continuar interagindo, né, e salvaguardando esse espaço que é nosso, de reflexão nas ciências humanas, principalmente nós que estamos na pública. Mas, Fabi, ninguém faz melhor isso do que você, justamente através desse projeto da Unifesp e da Universidade Aberta de Educação à Distância, engajando os alunos, convidando-os a participar de núcleos. Você mencionou, inclusive, na sua formação, a importância das pessoas se sentirem amparadas, não é só a rede da internet, que não leva muitas vezes a nada, mas essa coisa física, né, da escuta, da gente poder se olhar no olho, poder se abraçar e dizer, olha, vamos junto, eu pesquisei isso, te passo isso, você me passa aquilo. Quer dizer, eu acho que essa perspectiva do coletivo, que o individualismo da nossa sociedade está ignorando de forma olímpica, é alguma coisa que, de fato, a gente pode recuperar aí dentro dessa grande casa que é a universidade pública. Agora, Fabi, fala um pouquinho para a gente das Áfricas. Eu adoro as Áfricas, né? Salve o Alberto da Costa e Silva, né? Que sempre botou esse S, depois o Flávio dos Santos Gomes botou o S nas escravidões, eu boto o F, os S's também nas mulheres. A gente tem que pensar essa pluralidade. Fala um pouquinho pra gente desse livro, né? Ele é resultado justamente dessa experiência, e depois conta pra gente o que você pretende fazer aí pra frente, e como é que a gente pode entrar em contato com você para estar, todo mundo que está aqui nos vendo e ouvindo, para poder estar te acompanhando e vendo o que você está fazendo e participando e trocando. Obrigada, Mary. Bom, Mary, eu digo o seguinte, né? Esse curso ele começou a ser construído quando eu entrei na Unifesp. Quando eu cheguei em 2010, esse grupo de professores da rede estadual, municipal, eles me diziam o seguinte, que eles estavam ali fazendo a disciplina porque havia uma pequena oferta, né, de cursos de extensão no campo da história da África. E quando eu
acontecia eram cursos pequenos, 10 horas, 20, 30 horas, e que eles sentiam que não era suficiente para que eles pudessem tratar da questão na sala de aula, ou mesmo para que eles pudessem compreender o continente em toda a sua complexidade. Aí o que, que ocorreu? Em 2018, eu me deparei com o edital da CAPES, né, onde havia a possibilidade de se propor cursos de especialização com 100% de financiamento. E aí eu procurei me inteirar um pouco melhor da proposta, eu achei que era uma possibilidade interessante, eu chamei alguns colegas do departamento e também fora, então foi um curso interdisciplinar. Nós temos colegas da área de história, arqueologia, letras, antropologia, com diversas formações. Eu os convidei para que nós pudéssemos aí pensar uma grade curricular. Eu me propus a pensar uma ementa a partir da minha experiência trabalhando com história da África, e assim eu constituí uma proposta que eu apresentei ao AB, foi aprovada internamente na Unifesp, seguiu para a CAPES e nós conseguimos, né? E hoje nós somos o único curso de especialização em as Áfricas e suas diásporas, totalmente gratuito, com 100% de financiamento pela CAPES, os alunos não pagam nada, os professores são todos bolsistas, todos aqueles que trabalham nesse projeto, eles receberam bolsa da CAPES, e a CAPES ela nos dá toda uma infraestrutura. Então, nós temos uma secretária, né, que lida com essas questões, que também é bolsista, ou são os tutores que fazem a relação entre os alunos e os professores, a web designer, a revisão de texto. Esse e-book ele foi produzido sem custos, né? Toda a questão da revisão, da produção, também foi coberta pela CAPES, e eu pensei que seria uma oportunidade de se oferecer uma formação com qualidade. A legislação brasileira, ela estabelece 360 horas como mínimo para um curso de especialização. O nosso é de 540. Então, eu me senti muito contente, porque nós fomos além do mínimo. Nós trabalhamos também com palestras, com atividades extracurriculares. Né? Eu não queria ofertar um curso onde o aluno tivesse somente contato com o professor. Eu queria que ele tivesse a possibilidade de ouvir pesquisadores nacionais, internacionais. Então, nós aproveitamos, né, essa explosão da internet e podemos trazer o colega que dá aula na Inglaterra, recebemos professores que dão aula na África, recebemos colegas que dão aula aqui no Brasil, enfim, tivemos professores aí de todos os continentes, americano, europeu, africano, com palestras extracurriculares. Não era obrigatório para os alunos, mas um momento de aprofundar, de refletir e fazer com que eles tivessem uma formação mais completa. Fiquei muito satisfeita com o resultado, né? Nós pegamos o período da Covid, né? Então, essa foi a grande dificuldade do curso. Então, nós perdemos alguns alunos faleceram, muitos perderam seus familiares, não tiveram condições de continuar, e apesar de todas essas dificuldades, nós chegamos ao final com 85 TCCs no campo das Áfricas e das suas diásporas. Esses textos que vocês têm acesso no e-book, eles passaram por pareceristas externos, né, que não eram somente os professores, receberam notas altas, né, e a partir daí, eu e o professor que coordena o curso junto comigo, fizemos uma seleção final. E ficamos felizes porque percebemos o seguinte: esse curso durou 18 meses. Em 18 meses, com todos os problemas relacionados à questão da pandemia da Covid, o nosso curso conseguiu produzir um material que envolve professores da Unifesp, palestrantes, como é o caso do professor Bruno Shoa, da Universidade Federal de Pernambuco, os nossos alunos, e deu conta de cobrir a discussão da antiguidade à contemporaneidade. Então, nós deixamos de lado aquela história da África vinculada à questão do tráfico negreiro, que começa somente a ser pensada e discutida a partir da modernidade. Fizemos essa volta, vamos lá na Grécia, pensamos essa interação. O Bruno vem trazendo essa discussão acerca de como entender, né, o discurso cristão a respeito dos negros na Idade Média. Vinculamos, né, a África geográfica com a África que foi construída aqui no Brasil, né, pensando essa diáspora religiosa, musical, né, literária e outros suportes. Isso nos deixou muito contentes, muito felizes. Estamos com a segunda edição aprovada, vai ter início agora em agosto. O curso vem reformulado, não serão mais 18 meses, mas 24 meses.
né, nesse primeiro módulo, nós já tivemos disciplinas sobre arqueologia, vamos ter arqueologia africana, arte rupestre, colegas que vêm da Federal Entrar, de Fabi. Amazonas para trabalhar Olha, com a gente. quem tá nos ouvindo aqui, faz favor de se inscrever, de procurar a Fabiana. Como vocês estão vendo, quando eu disse que ela veio para ficar, no primeiro dia que eu vi essa moça maravilhosa, tá aí essa explosão de vitalidade, energia. Você faz, Fabiana, você faz a diferença, você mudou a sua vida, está mudando a vida de milhares de pessoas. Eu estou aqui explodindo de orgulho, porque eu me sinto, não cheguei a conhecer a sua mãe, mas eu tinha um carinho tão grande por essa mãe, por essa avó, por você, essa tríade de mulheres que levou, né, a essa combustão de fazeres, de realizações. Querida, eu te agradeço tanto, você é um exemplo maravilhoso, todo mundo que estiver aqui nos vendo e nos ouvindo, ouçam a Fabiana, vamos para frente, vamos se dar as mãos e acreditar que vai dar certo, Fabi. Parabéns, viu, meu amor? E como é que a gente entra em contato com você? É Facebook, é Instagram, como é que é? Né? Bom, eu gostaria primeiro de convidar todos que estão aqui para poderem baixar, né, o nosso livro. O acesso ele é gratuito e está disponível no repositório da Unifesp. Então, basta entrar no Google, escrever as Áfricas e suas diásporas, repositório Unifesp, que vocês vão ser direcionados para o material. E eu peço que vocês façam download, que vocês possam partilhar, indicar, né, para professores, para aqueles que se interessam pelo tema, para que nós possamos, né, aumentar o interesse das pessoas sobre isso. Eu estou à disposição nas minhas redes sociais, pelo Facebook. Vocês me encontram como Fabiana Schleumer, tanto no Facebook quanto no Instagram. Né? Nós temos uma página também para o curso. Então, no Facebook tem a página do curso, As Áfricas e Suas Diásporas. Né? E deixo aqui também o meu e-mail, que é o meu sobrenome, schleumer@unifesp.br, para aqueles que quiserem entrar em contato, para conversar mais um pouco, trocar material. Nós estamos aí sempre à disposição. Querida, muito obrigada pelo teu tempo, sucesso sempre, Fabi. Beijo muito grande, querida.